Curso de especialização em tecnologia Java. Framework Web. TypeScript. Professor ESP Hugo Baker Gouveia. 1. O que é TypeScript? TypeScript é um superset, superconjunto, de JavaScript, desenvolvido pela Microsoft, que adiciona tipagem estática opcional e outros recursos avançados à linguagem. Ele é projetado para desenvolver grandes aplicações JavaScript e se integra diretamente ao código JavaScript existente. Principais características do TypeScript. Item tipagem estática, ao contrário do JavaScript, que é uma linguagem de tipagem dinâmica, TypeScript permite definir tipos para variáveis, funções, parâmetros e retornos de funções. Isso ajuda a identificar erros durante o desenvolvimento, em vez de encontrá-los apenas em tempo de execução. Item compilação para JavaScript. TypeScript é compilado, transpilado, para JavaScript. Isso significa que o código TypeScript é convertido em JavaScript equivalente que pode ser executado em qualquer ambiente onde JavaScript é suportado, como navegadores web e servidores Node.js. Essa transpilação para JavaScript é feita por meio de um compilador, pelo qual é possível escolher a versão do JavaScript a ser usada. Item suporte a S6 vs Next. TypeScript suporta recursos modernos do JavaScript, SMAscript 6 e posteriores, e pode transpilar esse código para versões mais antigas do JavaScript, garantindo compatibilidade com navegadores mais antigos. Item classes e interfaces. TypeScript adiciona suporte a classes e interfaces, facilitando a programação orientada a objetos. Interfaces permitem a definição de contratos explícitos dentro do código. Em ferramentas de desenvolvimento melhoradas, a tipagem estática e outros recursos avançados melhoram significativamente a experiência de desenvolvimento, fornecendo autocompletar mais preciso, navegação pelo código e refatoração mais segura. Item controle de erros. Erros são detectados em tempo de compilação, proporcionando um ciclo de desenvolvimento mais seguro e reduzindo bugs em produção. 2. História do TypeScript. A história do TypeScript reflete a necessidade de uma linguagem que pudesse lidar com os desafios de desenvolvimento de grandes aplicações JavaScript, fornecendo uma melhor estrutura e ferramentas de desenvolvimento mais robustas. Foi criada por Anders Zejurberg, que foi o mesmo autor do Turbo Pascal e engenheiro-chefe da equipe que criou o Delphi, sucessor do Pascal. Anders também foi engenheiro-chefe da equipe que criou o C#. 2. JavaScript, embora amplamente utilizado e incrivelmente flexível, começou a mostrar suas limitações à medida que os aplicativos da web se tornaram mais complexos. Problemas como a ausência de tipagem estática, dificuldades na manutenção de código grande e a falta de funcionalidades modernas de linguagens de programação tornaram-se evidentes. Em resposta a esses desafios, a Microsoft começou a desenvolver TypeScript. Lançamento inicial. Outubro de 2012, Microsoft anunciou a primeira versão pública do TypeScript. A versão inicial, 0.8, foi lançada como uma prévia para desenvolvedores, mostrando os recursos principais como tipagem estática, classes e módulos. O TypeScript foi projetado para ser uma solução que adiciona tipagem opcional ao JavaScript, permitindo aos desenvolvedores detectar erros em tempo de compilação em vez de em tempo de execução, facilitando a construção de grandes aplicações robustas. Evolução e adoção. De 2013 a 2015, o TypeScript continuou a evoluir rapidamente, incorporando feedbacks da comunidade e adicionando novas funcionalidades. A versão 1.0 foi lançada em 2014, marcando a maturidade do TypeScript como uma linguagem confiável para produção. 2015, o lançamento da versão 1.5 trouxe suporte para S6, SMAscript 2015, com recursos como módulos, classes e funções de seta, arrow functions. Isso ajudou o TypeScript a ganhar mais popularidade, pois os desenvolvedores podiam usar recursos modernos do JavaScript mesmo em navegadores mais antigos.
2016, TypeScript 2.0 foi lançado, introduzindo recursos como null types, tipos null e controles de fluxo de análise, que melhoraram ainda mais a segurança e a experiência de desenvolvimento. Integração com framework populares. TypeScript ganhou grande tração quando grandes framework e bibliotecas começaram a adotá-lo, como por exemplo o Angular 2. Quando a equipe do Angular anunciou que o Angular 2 seria escrito em TypeScript, isso deu um grande impulso à adoção da linguagem. TypeScript se tornou a linguagem preferida para desenvolvimento com Angular devido às suas funcionalidades robustas de tipagem e ferramentas. Suporte da comunidade e ferramentas. Item IDE e editores, ferramentas de desenvolvimento como Visual Studio Code, também da Microsoft, integraram suporte robusto ao TypeScript, proporcionando autocompletar, refatoração e navegação pelo código de maneira eficiente. Isso melhorou a produtividade dos desenvolvedores e facilitou a adoção de TypeScript. Item bibliotecas e ferramentas. Muitas bibliotecas populares, como React e Vue.js, começaram a oferecer tipagens TypeScript ou foram reescritas em TypeScript. 3. Ferramentas como TSLint, agora ESLint com suporte TypeScript, ajudaram a manter o código limpo e consistente. 3. Instalação e configuração. Para começar a usar TypeScript, você precisa instalá-lo globalmente no seu sistema. Você pode fazer isso usando o npm node package manager. npm instala GTP-scripts. Depois de instalado, você pode compilar arquivos typescript.ts para javascript.js usando o comando tsc. tsc arquivo.ts. Também podemos configurar um arquivo tsconfig.json para definir opções de compilação. 4. Tipos de dados em TypeScript. Tipos primitivos. TypeScript oferece suporte aos mesmos tipos primitivos do JavaScript, com a adição de algumas funcionalidades específicas. Item number representa valores numéricos, incluindo inteiros e números de ponto flutuante. Exemplos: let idade, number igual a 30. Let altura, number igual a 1.75. Item string representa sequências de caracteres que podem ser delimitadas por aspas simples, duplas ou crases, para template strings. Exemplos: let nome, string igual Alice. Let saudação, string igual olá, cifrão o nome. Item boolean representa valores verdadeiros ou falsos. 4. Exemplo: let ativo, boolean igual true. Item null e undefined representam valores nulos ou indefinidos. Exemplos: let nulo, null igual null. Let indefinido, undefined igual undefined. Item symbol representa valores únicos e imutáveis, frequentemente usados como identificadores de propriedades de objetos. Exemplo: let sim, symbol igual symbol, descrição. Tipos de coleções. Item array representa uma coleção de valores do mesmo tipo. Let números, number igual 1, 2, 3, 4, 5. Let palavras, array a string igual 1, 2, 3. Também é possível definir que o array aceite dois tipos de dados usando const person contacts, string number igual contato 1, 10. Item tuple, tupla representa um array com um número fixo de elementos de tipos específicos. Let pessoa, string, number igual Alice, 30. Se eu tentar fazer a seguinte instrução igual pessoa igual teste, irei receber um erro, pois na segunda posição da tupla só é possível definir valores do tipo number. Tipos de objetos. Object representa uma coleção de propriedades chave-valor. Exemplo igual let pessoa, nome, string, idade, number igual nome, Alice, idade, 30. Enum. Enums permitem definir um conjunto de valores nomeados, facilitando o trabalho com um grupo de constantes relacionadas. 5. N. O tipo n permite que uma variável contenha qualquer tipo de valor.
Isso é útil quando você não sabe o tipo exato que uma variável irá armazenar no momento da escrita do código. Void. O tipo void é usado para funções que não retornam um valor. Never. O tipo never representa o tipo de valores que nunca ocorrem. É usado em funções que lançam exceções ou nunca retornam. Union types. Union types permitem que uma variável tenha mais de um tipo. Isso é útil quando um valor pode ser de diferentes tipos. Type aliases. Type aliases permitem criar nomes personalizados para tipos existentes, facilitando a leitura e manutenção do código. No exemplo acima, estamos criando o tipo de variável chamado id, que podemos atribuir esse tipo de variável para outras novas variáveis que vamos criar no nosso programa. Nesse exemplo também, quando alguma variável for do tipo id, ela vai poder receber number e string. Intersection types. Intersection types combinam múltiplos tipos em um. Isso é útil para combinar interfaces. Usamos o símbolo e para combinar os tipos que vamos usar. 6. No exemplo acima combinamos os tipos pessoa e trabalhador e quando definimos o objeto empregado do tipo empregado, ele tem as propriedades nome e empresa. 5. Tipos de argumentos em funções. Em TypeScript, a tipagem de argumentos de funções permite especificar os tipos de entrada que uma função aceita, bem como o tipo de valor que ela retorna. Isso adiciona uma camada de segurança e clareza ao código, ajudando a evitar erros comuns e facilitando a manutenção e compreensão do código. Definindo tipos de argumentos. Ao definir uma função, você pode especificar os tipos de seus parâmetros. Isso garante que a função só será chamada com os tipos corretos de argumentos. No exemplo acima temos a função saudação que está tipada no parâmetro nome, para que somente seja possível passar o tipo de string como valor e também temos a tipagem de retorno após os definindo como string o retorno dessa função. E mais abaixo no código temos a primeira chamada função saudação passando o valor de string corretamente. Já na segunda vez que a função saudação foi chamada, é passado o valor do tipo number e já podemos observar que uma traço vermelho aparece logo abaixo do número 42 dentro do parâmetro. Isso ocorre porque a função foi tipada e aguarda receber uma string como parâmetro. Observe abaixo, que se eu levo o cursor do mouse sobre o parâmetro, podemos observar que é informado o erro que ali estamos recebendo. 7. Dessa forma, o TypeScript já nos ajuda em tempo de desenvolvimento a não cometer erros que poderíamos perceber antes com o JavaScript puro somente em tempo de execução de nosso programa. Feita a mudança para que o parâmetro seja string, o erro para de acontecer. Tipagem do valor de retorno. Além de definir os tipos dos argumentos, é possível especificar o tipo de valor que a função deve retornar. Se a função tentar retornar um valor de tipo diferente, TypeScript gerará um erro. Usando como exemplo a função tipada mostrada anteriormente, eu modifiquei a tipagem do valor de retorno de string para number, e imediatamente o TypeScript já me acusou erro no return. Essa notificação em tempo de desenvolvimento nos ajuda muito a evitar problemas em produção com o software já rodando. Por isso é importante para nós buscarmos realizar a tipagem de nossos códigos. Levando o mouse no return, podemos ver a mensagem referente ao erro que estamos tomando ali devido à função estar esperando um number de retorno. 8. Retornando para string no tipo de retorno da função, observamos que o TypeScript para de acusar erro no return. Se retiramos a tipagem, o TypeScript também nos impõe um erro. Uma forma de contornar uma situação dessas, que não é muito recomendada, é informar o tipo n para os dados de argumento dessa função, como na imagem abaixo. Tipagem de funções anônimas. Funções anônimas também podem ter seus parâmetros e valor de retorno tipados. 9. Tipagem de parâmetros opcionais. Em TypeScript, você pode definir parâmetros opcionais usando o símbolo. Isso indica que o argumento pode ser fornecido ou não. No exemplo acima, podemos observar que a função está preparada para receber ou não o valor de saudação personalizada por causa do uso do, e quando não é passado nenhum valor para esse parâmetro, automaticamente a função se adapta retornando uma saudação padrão. Parâmetros padrão. Podemos fornecer valores padrão para os parâmetros de uma função.
Se o argumento não for fornecido, o valor padrão será usado. Observe que no exemplo acima é definido um valor padrão para o parâmetro saudação, e quando não passamos valor para essa variável no parâmetro da função, ele automaticamente recebe o valor rolar. Inclusive, temos aqui até uma oportunidade de observar uma refatoração no código. Se observarmos esse código do exemplo acima, reduz para uma linha o conteúdo da função mostrada mais anteriormente, que usava mais linhas para retornar uma saudação padrão caso não fosse informado um valor especial para a saudação. Parâmetros REST. TypeScript permite definir um número variável de argumentos usando a sintaxe 10. 6. Tipagem de objetos. Em TypeScript, a tipagem de objetos permite definir a estrutura de um objeto, especificando quais propriedades ele deve ter e quais tipos de valores essas propriedades podem armazenar. Isso ajuda a garantir que os objetos sejam usados de forma consistente e evita erros comuns relacionados a propriedades ausentes ou tipos incorretos. Observe no exemplo acima a importância de criar um objeto tipado. Ao tentarmos criar uma pessoa sem informar a idade, o TypeScript acusa um erro. Novamente, ao tentar criar uma pessoa informando um valor string onde era esperado um valor do tipo number, também obtemos um erro. Interfaces. Interfaces são muito importantes na hora de definir tipos de objetos. Elas permitem reutilizar definições de tipos em várias partes do código. 11. Observe no exemplo acima que temos o usuário e o usuário 2 sendo definidos do tipo pessoa. Com isso, temos maior facilidade na hora de declarar uma tipagem de variáveis de objetos. Propriedades opcionais. Em objetos também podemos definir propriedades opcionais usando o símbolo. Conforme exemplo acima, podemos observar que o item descrição é somente informado em um dos casos, pois essa propriedade está como opcional por causa do propriedades de somente leitura. Você pode definir propriedades de somente leitura em interfaces usando a palavra-chave read-only. No exemplo acima, depois de criarmos a meu carro, nós não conseguimos mudar mais a marcar, pois essa propriedade está definida como read-only. 7. Interfaces e types. Em TypeScript, as interfaces e os tipos, types, são duas maneiras de definir a forma de objetos e outras estruturas de dados. Ambos são usados para descrever a forma de um objeto, mas têm algumas diferenças e características únicas. Interfaces. As interfaces são usadas para definir a estrutura de um objeto, especificando os nomes e tipos de suas propriedades. Elas são especialmente úteis para garantir que um objeto atenda a um contrato específico. 12. Types. Os tipos, types, em TypeScript são uma forma mais flexível de definir a forma de dados. Eles podem ser usados para definir tipos complexos que combinam vários tipos primitivos ou outros tipos definidos pelo usuário. Definindo um tipo. Para definir um tipo, usamos a palavra-chave type seguida do nome do tipo. Diferenças de types e interfaces. Não existe uma opinião formada dizendo quando usar type e quando usar interface, isso na maioria das vezes é uma questão de gosto. Não podemos ter um type e uma interface com o mesmo nome dentro do mesmo arquivo e contexto. Uma diferença é a possibilidade de criar mais de uma interface com o mesmo nome. No exemplo acima é entendido que a interface person recebe um incremento mais abaixo e quando vamos criar algo do tipo person pode ser adicionado o sex, também como propriedade. Um outro ponto é quanto à extensibilidade. Interfaces podem ser estendidas com a palavra-chave extends, enquanto tipos usam interseções e para combinar tipos. 13.